Olá, pessoal. Boa tarde. É com muita alegria que estamos retornando para fazermos mais um programa. Hoje, o segundo episódio, Chico Xavier. Chico Live Xavier. Abraçamos nesse momento a todos vocês, amigos que nos acompanham na transmissão através da Rede Amigo Espírita, canal do YouTube, Facebook, os amigos do canal Gênesis YouTube, como também os companheiros que nos acompanham através da Rádio Brasil Espírita. Um grande abraço para todos. Nesse momento, são 17 horas e 2 minutos. Hoje, dia 6 de setembro do ano de 2019. Vamos iniciar o nosso trabalho rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nos envolvam, que possamos nesta tarde aprendermos mais um pouco a partir das histórias deste companheiro que se tornou um apóstolo do Espiritismo nas terras brasileiras. E assim nós endereçamos então um abraço para toda a família mineira, para toda a família brasileira, para os amigos que nesse instante sintonizam com estas faixas que o Espiritismo favorece. Então, nós vamos, nesse momento, abraçando aos nossos amigos ouvintes, agradecidos pela audiência, pelo número de inscritos nos canais. A Rede Amigo Espírita nessa semana atingiu um número de 300 mil inscritos. É uma marca extraordinária. Então continuem compartilhando o material, as palestras, acionem o sininho para receber as notificações e mandem para os seus amigos estes materiais que estão sendo produzidos com tanto carinho por toda a equipe da Rede Amiga Espírita. Nesta tarde, nós vamos convidar a vocês, nesse novo episódio, para mergulhar nas histórias de Francisco Cândido Xavier. Pois bem, queridos amigos, na última semana, ou seja, no primeiro episódio do nosso trabalho, nós fizemos uma pequena apresentação do projeto e trouxemos palavras minhas, palavras de Francisco Cândido Xavier, que foram publicadas por ocasião do lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo. Chico Xavier, o tema de hoje. Quem foi Francisco Cândido Xavier? Quem é Francisco, esse médium do bem? No próprio livro citado na última semana, que foi a primeira obra, nós tivemos uma apresentação que fala, num resumo muito especial e bem objetivo, sobre o médium Francisco Cândido Xavier. Nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910, onde residiu até dezembro de 1958. Transferiu-se para Uberaba no dia 5 de janeiro de 59. Filho de João Cândido Xavier e Maria João de Deus. Desencarnados, respectivamente, em 1960 e 1915. Aposentou-se como funcionário público federal, médium de atividade ininterrupta há quase meio século. Publicou pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, em julho de 1932, Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro de suas faculdades mediúnicas.
Seguiram-se-lhe mais de 110 livros. O texto é de 72. Completou mais de 400. Livros mediúnicos, diversos deles publicados em esperanto, espanhol, japonês, inglês e francês. Dentre estes, os romances Paulo e Estevão, há 2000 anos, Renúncia, Ave Cristo, são periodicamente radiofonizados e televisionados. Linguagem da época. Hoje nós temos as mídias da internet. Criatura simples, afável e operosa. Jamais se beneficiou dos direitos autorais da sua vasta produção mediúnica. Respeitado e estimado em todo o Brasil, onde é popularíssimo. Goza ele ainda de sincera admiração em outros países. Viajou para o exterior algumas vezes, sempre no exercício do seu mediunato. Muito interessante recordar que quem foi o responsável por acolher e apresentar Chico Xavier no cenário espírita fora o chamado enviado da casa de Ismael, Manuel Quintão, nascido em 1874, desencarnou em 1955. Portanto, responsável pela descoberta, fora de Pedro Leopoldo, da excelência mediúnica de Chico Xavier. Então diretor da Federação Espírita Brasileira, foi ele que recebeu os poemas psicografados de Chico. Também médium psicógrafo, o intelectual Quintão imediatamente reconheceu o estilo dos poetas nas psicografias de Chico, publicando-as na tradicional Revista Reformador. Depois, os poemas foram reunidos no livro Parnaso de Além-Túmulo, 1932. Profundo admirador da obra do Espírito Emmanuel, Quintão visitou diversas vezes o médium em Pedro Leopoldo. Uma das viagens foi tema de sua obra, Romaria da Graça. Por sua vez, quando visitava o Rio de Janeiro, Chico hospedava-se em sua residência. E estamos lendo um texto dos 100 anos de Chico Xavier, uma exposição sobre a vida do médium. Informamos ainda que o irmão de Manuel Quintão, Pedro Quintão, veio a consorciar-se com uma das irmãs de Chico Xavier, Geralda Xavier, que nós temos o carinho e a alegria de estabelecermos uma amizade com Nelma Xavier Quintão, filha deste casal, residente aqui em Belo Horizonte. Pois bem, nós trouxemos essa abertura porque, na última semana, conforme afirmamos, nós trouxemos um texto que foi publicado no Parnaso de Além-Túmulo, Palavras Minhas. E para fazer uma conexão com o estudo primeiro, nós vamos reler um pequeno trecho do texto que foi lido na sua completude. Uma autobiografia, podemos assim dizer, ou uma autoapresentação. Nasci em Pedro Leopoldo, Minas, em 1910. E até aqui, julgo que os meus atos perante a sociedade da minha terra são expressões do pensamento de uma alma sincera e leal, que acima de tudo ama a verdade. E creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida, repleta de árduas dificuldades e mesmo de sofrimentos. Filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos 5 anos, tenho experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida e não venho ao campo da publicidade fazer um nome, porque a dor há muito já me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo.
Essa frase de Chico toca-nos o coração. Inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas no mundo. Vaidades, vaidades, vaidades. E se decidi escrever essas modestas palavras no limiar deste livro, que era o seu primeiro, apresentação necessária para uma trajetória que se transformou no mandato mediúnico vitorioso, é apenas com o intuito de elucidar o leitor quanto à sua formação. Começarei por dizer-lhe que sempre tive o mais pronunciado pendor para a literatura. Constantemente, a melhor boa vontade animou-me para o estudo. Mas estudar como? Matriculando-me quando contava 8 anos num grupo escolar, pude chegar até o fim do curso primário, estudando apenas uma pequena parte do dia e trabalhando numa fábrica de tecidos das 15 horas às 2 da manhã. Cheguei quase a adoecer com um regime tão rigoroso. Porém, essa situação modificou-se em 1923, quando então consegui um emprego no comércio, com um salário diminuto, no qual o serviço dura das 7 às 20 horas. Mas o trabalho é menos rude, prolongando-se esta minha situação até os dias da atualidade. Nunca pude aprender, senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, como são as lições das escolas primárias. É verdade que, em casa, sempre estudei o que pude, mas meu pai era completamente avesso à minha vocação para as letras. E muitas vezes tive o desprazer de ver os meus livros e revistas queimados. Lemos a continuação na última semana. Os amigos que se interessarem, acessem o trabalho. Então, meus queridos companheiros, observemos quão foi forte a apresentação, como impactante ocorreu o processo na época. Manuel Quintão apresentava um companheiro desconhecido para o movimento espírita. Ele, como intelectual, naquele instante, assumiu uma responsabilidade muito séria. Diante daqueles que, quanto sociedade do Rio de Janeiro e espírita, estavam então diante de um fenômeno mediúnico espetacular. Mas o interessante é que aquele companheiro, o médium, era uma pessoa tão simples, vindo de tantas dificuldades no meio de uma família pobre, sem condições de oferecer para ele uma base de educação que o fizesse um candidato à intelectualidade da época. Foi nesse ambiente, meus amigos, diante de tantas barreiras, que esse moço, esse jovem mineiro, de um cantinho de Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte, exatamente a 35 quilômetros, que surgia um ser que veio deixar um grande recado. Pois bem, o projeto Chico Live Xavier visa trazer para o público, através do canal da internet, aos amigos internautas, que nem sempre tem tempo ou, vamos dizer assim, disponibilidade para acessar
os detalhes biográficos dos vultos do Espiritismo, nós resolvemos então trazer Chico, essa referência. Como gostaríamos de trazer tantos outros, Eurípides Barçanufo, o nosso querido Bezerra de Menezes, Caibar Schutel, Batuíra e tantos outros, Ivone do Amaral Pereira, companheiros que vieram e compreenderam o papel do Espiritismo e deram a vida, o amor à verdade. Se entregaram num novo movimento de cristianismo, agora em pleno século XX. Nós que estamos no ano de 2019, século XXI, portanto, para que nós possamos contribuir um pouco mais com a nossa incursão na história do Espiritismo, é fundamental conhecer a passagem desses vultos como referências, como incentivadores, como exemplos que venham nos tocar, nos emular para o aprofundamento da teoria espírita, tão esquecida, tão abandonada pelo próprio movimento espírita, por uma série de razões que não vem ao nosso caso trabalhar hoje. Mas nós temos outros programas e os convidamos para acompanhar. Pois bem, Chico Xavier se caracterizou pela sua humildade, pelo seu amor à causa, à doutrina, à sua família, a disciplina no seu trabalho desde quando começou em tenra idade, na conhecida fábrica de tecidos de Pedro Leopoldo. Teve problemas pulmonares e teve que sair. Depois foi trabalhar na venda, no mercado, na lojinha do senhor Felizardo, que era seu padrinho, diga-se de passagem. Foi a esposa do seu Felizardo, aquela que abraçou o garoto quando a mãe desencarnou em 1915. E ela, com a mediunidade torturada, efetivamente trouxe muitos dissabores conhecidos, torturas e etc. Mas ele encontrou ali uma possibilidade de trabalho. Até mais à frente, quando, na maioridade, ele consegue um emprego no Estado. Pois bem, queridos amigos, por sugestão de um companheiro muito querido, que acompanhou o primeiro episódio, nos foi proposto que continuássemos a trazer o próprio Chico Xavier falando dele. Porque se torna um ambiente, uma oportunidade muito, muito especial. E é, na verdade, o documento mais original em termos de biografia. Porque não é a interpretação dos pesquisadores, e sim ele mesmo. E temos várias biografias, centenas delas, para falar a verdade, no movimento espírita sobre Chico. Nós temos acesso a todas, pelo menos as últimas, se foram lançadas, nós vamos verificar se não estamos defasados. Mas ao que nos consta, já possuímos e admiramos todos os trabalhos. Atende a todos os estilos, gostos. Há aquelas biografias mais técnicas, mais doutrinárias, algumas mais poéticas, romanceadas, alguns contos que foram aumentados pontos, adulterados outros, inventados. Nós encontramos muita coisa e que é necessário, inclusive, a atenção na pesquisa para não levarmos como verdade tudo que a gente lê.
Mas isso não importa. O que vale para nós é que existem alguns biógrafos que tiveram a oportunidade de terem convivido de verdade com Chico. Conheceram a fundo. Por exemplo, Clóvis Tavares, que demorou muito tempo para lançar um livro que foi marcante, quando Chico completara 30 anos de mediunidade. Então nós vamos encontrar na prateleira das livrarias 30 anos com Chico Xavier, Clóvis Tavares. Reputo, uma das mais belas. Eu sou admirador da maneira que Clóvis Tavares apresenta o nosso querido Chico. Ele tem uma outra obra intitulada Amor e Sabedoria de Emmanuel, que é uma, vamos dizer assim, uma continuação desse trabalho. Muito boa também, por sinal. Clóvis Tavares, vamos dizer assim, foi aquele que, de todos os amigos do Chico, dos mais conhecidos, foi o da primeira hora. Como Canuto de Abreu e Paulo Figueiredo agora revela essa história no livro Autonomia, uma grande dica para vocês. Canuto de Abreu, aqui nós citamos o Quintão, houveram outros do anonimato que compuseram equipes, mas o que se destacou foi Clóvis Tavares. Posteriormente, nós vamos encontrar alguns companheiros, dentre eles, o que se tornara o grande amigo de Chico Xavier. Em 1946, após a desencarnação da sua esposa, me refiro a Meimei, Arnaldo Rocha, o nosso querido Naldinho, que está nessa foto com Chico, Peralva e um outro companheiro que agora me esqueço o nome dele. Arnaldo Rocha, portanto, veio a se tornar inclusive coordenador das reuniões e fundador junto com Chico do grupo Meimei em Pedro Leopoldo. Pois bem, Arnaldo contava para a gente, porque eu me tornei amigo de Arnaldo, inclusive biógrafo. Por isso, vim, inclusive, a lançar a obra intitulada Chico, Diálogos e Recordações, publicada inicialmente pela União Espírita Mineira e depois, em 2016, depois de 10 anos depois, pela editora O Clarim, que vocês encontram para adquirir, inclusive, em e-book. Pois bem, queridos amigos, Arnaldo enaltecia o trabalho de Clóvis Tavares. Ele dizia: coube a Clóvis Tavares narrar muitas coisas que aconteciam nas nossas reuniões. Algumas vezes, eu também, me tornando amigo de Clóvis, levava algumas informações, trocávamos correspondências. Arnaldo tinha um profundo carinho com Clóvis e sua esposa, a Hilda Tavares. Então, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. É uma expressão de Paulo, Romanos 13, 7. Pois bem, queridos amigos, Clóvis Tavares, quando foi escrever a biografia 30 anos de Chico, Chico não ficou muito feliz com a possibilidade. E ele dizia assim, conforme a própria descrição de Clóvis, nessa obra que nós citamos. Palavras de Chico. Diz nosso Emmanuel. Sorridente, Chico afirmava, que em nossos campos de serviço não há lugar para emanuelismo, nem chiquismo, nem clovismo, mas apenas para o espiritismo, bem sentido e sinceramente aplicado. Por isso, ele, ao receber a notícia do meu esforço, afirmara: Clóvis, estou na situação da laranjeira de condição extremamente inferior, mas muito inferior, quando recebe a enxertia.
Os frutos generosos são filhos da planta nobre, que concedeu à laranjeira, pobre e triste, a honra de lhe ser, por algum tempo, o magnânimo inquilino. Retirada da dadivosa ocupante, o vegetal que fica é resíduo inútil. Aí o Clóvis contou ainda, foi com esse e outros argumentos semelhantes que o nosso Chico sempre se opôs ao meu antigo desígnio de um singelo estudo de sua mediunidade, que servisse de orientação a tantos que vagueiam sem rumo definido, ou tresmalhados no grande mundo dos compromissos espirituais. A resposta, porém, era sempre mansa e humilde. Para quê, meu bom amigo, falar acerca de um graveto que se confunde com o pó? E se eu lhe lembrava os procedentes de Elizabeth de Esperance, acrescentando o seu próprio exemplo dignificante de sinceridade e perseverança, como incentivo a todos nós, seus amigos, que ainda vivemos na estreiteza de nossa visão espiritual, ele sempre replicava humilde: Clóvis, se você conseguisse encontrar algo de bom no meu caminho, isso será unicamente a mensagem dos nossos benfeitores espirituais. Se você encontrar algo de bom no meu caminho, isso será unicamente a mensagem de nossos benfeitores espirituais. Era a conduta desse senhor, moço. Arnaldo Rocha dizia, Beto, ele falava com muito carinho, Chico Xavier foi uma lição na minha vida de humildade. Fizemos uma amizade muito bonita. Muito bonita. Dignidade, respeito, atenção, solidariedade. Era assim que Chico se comportava. Em todos os ambientes. Era surpreendente, Chico, nos bastidores comigo, dizia Arnaldo, que tive a honra de privar da sua intimidade numa amizade fraterna. Arnaldo nos contava que tinha hospedagem garantida todo final de semana em Pedro Leopoldo. Tinha uma cama reservada para ele, que era uma cama de campanha. Cama de militar de acampamento, que ficava dobrada debaixo da cama de Chico. Então, foram centenas e centenas de noites dialogando até altas horas da manhã. Arnaldo conta cada história, gente, que nos deixa de queixo caído. Que depois a gente vai ter a oportunidade de remontar algumas delas aqui, se a providência nos favorecer. Foi esse período de ouro da mediunidade de Chico em Pedro Leopoldo. Quando a dinâmica era diferente daquela, por exemplo, que ele ia encontrar em Pedro Leopoldo, sempre rodeado de muita gente. Quando ele se torna muito famoso. Mas esse período
que nós estamos nos referindo, da década de 40, 50, foi muito pródigo para todos eles. E sempre Chico abraçando a todos com respeito, com um acolhimento bem mineiro, criativo, fraterno, extremamente alegre. Aqui eu disponibilizo algumas fotos desse período. 53. Na foto à sua direita do vídeo está Chico e a família de Peixotinho. Peixotinho à direita de Chico, Peixotão, o filho, à esquerda. Período extraordinário. Pois bem, amigos, e nós ainda reservamos para os nossos companheiros algumas falas de Chico, e hoje eu vou trazer trechos do livro Testemunhos de Chico Xavier, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Livro que foi organizado pela distinta espírita Sueli Caldas Schube, natural e residente da cidade de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, tão conhecida no nosso meio. Sueli recebeu as cartas que Chico Xavier trocava com Vantuil de Freitas, diretor da Federação Espírita Brasileira naquele período. Ela recebeu trechos datilografados. Ela não teve acesso aos originais. Mas ela faz ainda uma seleção e publica esse livro tecendo comentários. E nós vamos encontrar, por exemplo, uma fala de Chico Xavier a Vantuil no dia 16/10/1955, quando Chico Xavier, com toda a sua humildade, vai comentar com Vantuil de Freitas sobre um livro que estava sendo publicado. Uma biografia em torno da sua imagem. O tão conhecido livro Lindos Casos de Chico Xavier, que foi organizado pelo espírita Ramiro Gama. Observemos o que Chico fala do assunto. Sobre o caso das biografias, pedi muito ao Ramiro não publicasse o livro que pretende lançar. Escrevi mesmo o nome é retirado, fazendo-lhe ver que eu não tinha qualquer interesse na publicação. Porque o autor me disse que ia destinar o livro à instituição presidida por nome excluído. Mas o nosso confrade lá se foi adiante e, ao que hoje sei, publicará o livro que organizou. Não me canso de dizer a todos que eu sou apenas uma besta em serviço. E não me consta que uma besta possua biografias. Por isso que no início eu disse que estas abordagens, estas falas, esses relatos são impactantes, são muito fortes, embora carregados de muito carinho, de muita sensibilidade, de muito respeito por parte do nosso companheiro. Mas também é necessário que a gente observe que quando ele tinha que manifestar
suas indignações, ele o fazia. Arnaldo dizia, ele era um ser humano. Quem não conhece Chico entra pelo viés da idolatria, o que faz um grande mal para o espiritismo. E Chico Xavier jamais se sentiu à vontade com elogios. Aqui o assunto é biografia. E nas entrelinhas, eu não vou entrar no mérito, mas nas entrelinhas a gente observa que aqui temos complicadores no lançamento desse livro. Interesses que não nos importa, porque o que vale, o que é mais importante sob o ponto de vista moral, da conduta ética evangelizada, é Chico Xavier não concordar com esse movimento que se iniciara lá atrás. É óbvio que ele não tinha a visão macro ampla do que estava por vir. E hoje, no mundo espiritual, com certeza ele compreende que biografia, quando escrita com boas intenções, com legitimidade, repassando para o público com fatos e dados uma história, a pesquisa é importantíssima na construção da cultura para a posteridade. Informações de como as coisas foram desenvolvidas em cada época. A questão que não nos compete aqui avaliar nesse estudo é exatamente o móvel da ação. Eu me recordo, Arnaldo Rocha, contando um outro feito, que num outro momento nós podemos até trazer alguns aspectos de um livro publicado por um outro companheiro que admirava de uma forma muito empolgada o trabalho de Chico Xavier. Ranieri. Ranieri escreveu vários livros sobre Chico. Dentre eles, um intitulado O Santo dos Nossos Dias. Eu me recordo de Arnaldo Rocha me contando esta história. Ele dizia, Chico ficou indignado. E eu nunca tinha visto Chico tão nervoso quando o noticiário da publicação chegou aos seus ouvidos. Ele dizia, santo, Ranieri passou dos limites. Santo? Então a gente vai, na verdade, observando a maneira com que interpretamos os fatos. Cada um vê a vida sob o seu ponto de vista, sobre a sua condição espiritual. E o movimento espírita, diga-se de passagem, que no século XXI está sendo convidado para rever toda a sua história, para que a gente entenda as consequências que o desconhecimento favorece para que os fatos cheguem em objetivos estabelecidos, seja do plano positivo ou das artimanhas das trevas. Com isso, eu quero dizer, vou usar uma expressão de Paulo Henrique de Figueiredo no livro Autonomia. E eu mando um grande abraço para o Paulo, que está fazendo um trabalho especial, com uma equipe muito competente. E, acima de tudo, sem pretensão, sem vaidades, sem objetivos, outros a não ser oferecer para a família espírita, para os pesquisadores de espiritismo e, acima de tudo, para a posteridade, porque o trabalho de pesquisa é muito mais para o futuro,
esse trabalho grandioso de revelar as histórias que a gente desconhecia. E Paulo então diz assim em sua obra: quem não conhece a história é escravo da história. Ou melhor, quem não conhece a história é escravo do passado. E o movimento espírita, ele apresentou todo um contexto de uma operação desviada da interpretação da teoria verdadeira do espiritismo. E um desses fenômenos se apresenta como esse processo de igrejismo, de catolicismo dentro do espiritismo. Então, quando o espírita, o pesquisador, o neófito, ou aquele que já está há muito tempo, ele entra para os planos do personalismo, geralmente ele traz um contributo lamentável e que prejudica a obra. Há um livro que eu reputo como um dos momentos importantíssimos da história do espiritismo. Essa obra é intitulada A Hora do Testemunho, do João Batista dos nossos dias, simbolicamente. Herculano Pires, que como Canuto de Abreu e outros, mas com a oportunidade de falar para o público, que não foi o caso do Canuto de Abreu, Herculano Pires faz uma denúncia contra a conspurcação do espiritismo, da doutrina espírita. E é uma história que vale a pena vocês acessarem, quem não conhece. E há um momento em que Herculano Pires fala exatamente sobre a idolatria. E ele traz Chico Xavier dizendo, por exemplo, o espiritismo com Jesus e Kardec deve estar e estará sempre com o auxílio dos mensageiros do Senhor, muito acima de nós. Então, o espiritismo na sua pureza, para quem professa, para quem divulga, ele estará sempre respaldado pelo alto. O texto aqui é claro. Porque a partir do momento que o interesse pessoal entra em cena, perde-se o respaldo espiritual. Então, certa feita, e eu não vou dar detalhes, Chico comentava a desencarnação de um espírita famoso, lá atrás. E ele disse assim para os amigos, que foi uma desencarnação trágica num acidente. Ele falou assim, os benfeitores da vida maior acolhem o nosso irmão pelo acréscimo de misericórdia do Senhor. Mas como que esse companheiro precipitou a sua desencarnação pelo desserviço para com a doutrina espírita. Então Chico Xavier alertava sobre esta questão de julgar, de trabalhar no sentido de incensá-lo. Ou incensar qualquer um, médium. E quando nós falamos médium, nós estamos nos referindo a todos os trabalhadores do espiritismo, uma vez que todos somos médiuns, dirigentes e etc. E em função da sua fama, do seu trabalho, a vida de Chico sempre foi pautada por muitos boatos, por muitas lendas, fábulas. Por quê? Característica daqueles que não têm o que fazer. Fomentar intrigas, inventar passagens, muitas vezes para se promoverem. E no caso dos famosos, é muito interessante você ser amigo. Então você cria uma situação, uma proximidade, o vínculo para, na verdade, se estabelecer no meio social. E até hoje existe este movimento. E basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Sempre houve na trajetória de Chico Xavier.
Mas no que remonta aos boatos, vocês sabem que correu um boato na década de 50 que Chico Xavier iria casar? Pois bem, então Chico Xavier manda uma carta para Vantuil e diz assim, primeiro animando-o em função dos desafios, das lutas que ele enfrentava. Chico disse, não te desanimes diante da luta. O quadro deste mundo é justamente o que vemos. O mal não encontra dificuldades para expressar-se, mas o bem vive rodeado de obstáculos. O mal encontra facilidade para se agigantar, mas o bem sempre obstáculos. De minha parte, quando paro para pensar alguns minutos nas asperezas da tarefa mediúnica, um frio terrível penetra o coração. Aí eu digo, seja feita a vontade do Senhor. Amigos, que depoimento. Que depoimento da nossa alma querida. Um frio penetra na minha intimidade. Ele enfrentava esses desafios. Embora julgamos que a vida dele foi eivada de bênçãos no sentido de ser um ser estratosférico, um Messias, que estava muito acima dos problemas materiais. Aliás, isso não é novidade. Criar deuses foi o que uma das teorias que avassalou o Espiritismo encontrou espaço e durante mais de 150 anos ela trouxe muitos problemas. Fazer de Jesus quase um Deus. A luta do presbítero Ário, lá no ano de 325, que inclusive fomentou o concílio de Nicéia, onde Constantino tentou aplacar as desavenças, Ários, uma voz quase solitária, levantou-se para dizer, não, Jesus não é Deus. Ele defendia a humanidade de Jesus, o que agigantava-o. O contrário é tirar os seus méritos, os seus exemplos. Então fazer de Jesus Deus, ou um vã simulacro que esteve entre nós, é apresentar um desserviço que confunde. A ideia é essa, que traz problemas. Porque, na verdade, o intuito não é apenas discutir metafísica, estrutura de corpos, mas é exatamente fomentar a chamada heteronomia. O Deus que pune, o Deus que privilegia. A queda de alguns espíritos que se rebelaram contra Deus, porque outros, desde o primeiro momento, continuam sendo anjos. Então, você cria uma hierarquia, poder, para fomentar uma condição de submissão dos fiéis. Foi o que as religiões projetaram no tempo e no espaço. Do catolicismo ao judaísmo e tantas outras, como também no próprio surgimento no século VI do islamismo, que nasce de uma análise deturpada, de uma deturpação que veio do cristianismo. Maomé
não compreendeu que os homens deturparam a mensagem do cristianismo. E ele se revolta com a projeção de Maria como uma deusa. E aí tudo começa. Nasce uma religião que se torna, inclusive, uma proposta que veio se estabelecer na Terra e projeta muito sangue, sendo que o próprio Maomé era um líder nas batalhas. Foram 42 batalhas lideradas. Todas as religiões deturpam ou não compreendem. O Espiritismo não se livrou desta sina, desta sombra. Então, nosso querido Chico Xavier vem nos mostrar a seriedade do assunto e que ele passava por muitas dificuldades. Mas para aliviar um pouco a reflexão, ele vai contar para Vantuil de Freitas uma história muito interessante. Vou trazer a voz, ou melhor, as palavras de Chico Xavier. A história, Vantuil, de que me falas, na qual pretendem que Chico Xavier vai casar-se, foi uma notícia levada pelo nosso confrade X para o Rio. Aqui esteve na semana passada a dona Marina Quintão, filha do nosso amigo Manuel Quintão, que me trouxe a novidade. Suponho tratar-se de alguma anedota criada pela comunidade espírita, entre aspas, no setor em que o nosso irmão foi recebido. Há quem lá hostilize a minha amizade natural a fulana, pela qual nutro muita simpatia e carinho, constituída por gente trabalhadora, simples e honesta. Corações amigos ali me acolheram com muita fraternidade e bondade, e não sou eu quem os protege, mas sim eles que me auxiliam na luta de sempre, nos serviços de leitura, revisão e datilografia. Acredito que o nosso confrade, com quem não tive a oportunidade de palestrar, se não por alguns minutos, terá solenizado alguns xistes do caminho, mas nesta encarnação, pode ficar esse nosso irmão sossegado, que realmente eu não me casarei. Aguardo o próximo renascimento. A propósito do assunto, tem uma outra anedota melhor. A viúva de meu irmão José, dona Genícia Pena Xavier, desde 1942 vive, ora em casa conosco, ora no hospício em Belo Horizonte, Hospital Raul Soares, não está citado aqui. Em janeiro, fevereiro, março e abril deste ano, fui constrangido a efetuar várias visitas ligadas ao nosso caso da doente, para solucionar problemas, de vez que ela se encontra num período mais calmo ao nosso lado. E realizei as visitas a médicos e autoridades, aos domingos, em companhia de minha irmã, Dona Zina Xavier Pena, que reside na capital mineira. De olhos mais doentes e mais cansados, como me encontro, dava o braço à minha irmã para andar com mais desembaraço nas ruas de muito movimento. Fizemos o que era preciso. Ali buscávamos um apoio, uma informação, acolar um atestado. No fim de certo tempo, Vantuil, a nossa família espírita e Belo Horizonte
movimentou-se. Boatos foram espalhados à socapa. Opiniões alarmantes foram projetadas em toda parte. Dizia-se que eu estava sendo visto com companhia de certa mulher. Pasmem, queridos amigos do chat. Você do YouTube, do Facebook. Pasmem. Um certo médium conhecido chegou a receber longa mensagem e reprovação, advertência que me foi finalmente endereçada. Uma comissão de 3 amigos veio a Pedro Leopoldo aconselhar-me. Veja, só então é que eu pude esclarecer que a mulher é minha irmã, filha, como eu, das primeiras núpcias de meu pai, casada com um esposo ainda encarnado e mãe de 5 filhos maiores. Dona Zina Xavier. O desfecho deu muito bom humor para todos, mas naturalmente bastante tristeza para mim. Diante das dificuldades e incompreensões que cercam a vida de um médium. Mas a vida é esta mensagem. Ivan Tuil, devemos seguir adiante. Devemos seguir adiante porque as coisas acontecem para o nosso aprendizado. Queridos amigos, nosso querido Chico Xavier, com toda a sua singularidade, com toda a sua sensibilidade, com toda a sua amorosidade, com toda a sua fraternidade, ele chega perto da gente de uma forma muito especial com as suas histórias. Por isso, nós nos colocamos sem pretensão alguma, sob o ponto de vista pessoal, de abrir esse espaço no canal Rede Amigo Espírita e Gênese, para trazer o Chico para o nosso dia a dia. Para que esse médium nos mostre que todos estamos na hora do testemunho. Chega um momento em que temos de dar testemunho da nossa convicção, da nossa fidelidade aos princípios que esposamos. Se não formos capazes de sustentá-los e defendê-los, damos uma prova de insegurança moral e traímos a nós mesmos. A traição aos nossos princípios, a própria doutrina espírita, é um insulto à nossa dignidade pessoal, que se revela inconsistente. Os que assim procedem só têm um meio de reabilitação. A retratação consigo, publicamente, e, se for o caso, até renunciar aos próprios cargos, às posições. O Chico Xavier, com todo o seu carinho, com toda a sua bondade, vem dialogar conosco, espíritas, para que a gente entendamos a nossa responsabilidade. Mas nesse espaço ele reserva também uma dádiva que ele, como sempre, portador, médium, nos concede. Aliás, Chico fez muitas concessões em sua vida, inclusive ver até modificações em sua obra, na sua história. E na maioria das vezes, para não dizer quase em todas, ele silenciou para guardar que o rio do tempo desague no mar da providência divina. Uma expressão que ele usava muito com Arnaldo Rocha
E este nos passava com tanto carinho, com tanta propriedade. O Chico Xavier vem nos mostrar que precisamos cuidar uns dos outros, que precisamos de amor no coração. Num tempo em que há muitas confusões, superficialidade, crise moral. Muitos falam em crise na política, crise na saúde pública, na segurança, crise na economia, crise nas religiões. Na verdade, a crise, ela tem a ver com moral. O Espiritismo vem revolucionar os nossos conceitos. O Espiritismo vem nos auxiliar a reavaliar, a ressignificar os nossos propósitos de vida. Por isso, Chico Xavier defendeu tanto a doutrina espírita. Ele foi tão fiel a Allan Kardec, através do seu mentor Emmanuel, que exigia, no bom sentido, que o médium pudesse estar bastante atento. Ele foi adiante. Ele foi até o fim. E com isso, com todo o seu carinho, junto com os benfeitores da vida maior, que nesse momento engrossam as fileiras dos representantes de Jesus, todos eles vêm no nosso Chico Live Xavier para abraçar também aos sofredores que vão passar por aqui, para não dizer que somos nós mesmos. Índice de suicídio alto, violência, drogadição, vulgaridade, indiferença. Precisamos do Espiritismo para nos renovarmos. A renovação se dá no mundo mental. E aí nos referimos ao que está esculpido nas tradições da filosofia grega, que foi interpretando o que veio lá do Egito de Hermes Trismegisto, quando Sócrates e todos os seus contemporâneos, que estavam sintonizados com o grande projeto da transformação do mundo, eles pautavam suas reflexões em uma tríade. Conheça-te a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. Domina a ti mesmo. Transforma a ti mesmo. Eis a senha. E Emmanuel, no livro Vozes do Grande Além, numa página que lemos hoje, sobre doutrinar e transformar, Emmanuel cita Hermes, Zoroastro, Sócrates, foram os grandes sábios. Jesus é a sabedoria iluminada, porque Jesus veio vivenciar o que os precursores trouxeram. Iluminação se dá por amor, por carinho, por sensibilidade. E coube a Allan Kardec ressignificar e aprimorar a filosofia dos novos tempos. Por isso, amigos, o Espiritismo é uma ciência filosófica. É uma psicologia experimental. O Espiritismo é a alavanca que vai auxiliar, acompanhar, orientar a renovação social, que se dá pela caridade. Portanto, é um equívoco afirmar que o Espiritismo é uma religião, sob o ponto de vista das religiões heteronomas do mundo. Sim, ele o é religião quando a filosofia e a ciência enaltece a religião cósmica do amor, a que parte do coração, da natureza, porque as leis de Deus se manifestam na natureza humana, na natureza cósmica,
E nós, como filhos, como Chico Xavier o fez, precisamos aprender a brilhar a nossa própria luz. Meus queridos companheiros, vocês que nos acompanham nas transmissões ao longo da semana, nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade extraordinária de estarmos juntos nesse projeto de compreender a luz, decodificar a luz, firmarmos as raízes na terra e aprendermos, sim, a fazer a própria luz.